creo que también está siendo una experiencia diferente, pero una experiencia que vamos a tener que tenerla y pasar por ella. Entonces voy a hablar hoy sobre el soporte al diagnóstico en oncología. Entonces, antes de eso, debo acordarles y también hacerles un alerta con relación a sensibilidad y especificidad de los métodos de diagnóstico. Siempre, sí o sí, tienes que tener en cuenta que los estudios, los exámenes que vamos a solicitar tienen una sensibilidad y una especificidad. Entonces, antes de más nada, tiene que sí o sí sempre perguntar-se se aquele exame é suficiente ou é adequado para a necessidade diagnóstica a que você está pensando, porque se o estudo tem, por exemplo, barra sensibilidade ou barras especificidade, pode ser que ele não que ele venha negativo, mas o paciente sí o sí tem a doença, a enfermidade. Então, tiene que pensar siempre en eso. Entonces, de forma conceitual, sensibilidad mide la proporción de enfermos que son identificados correctamente por la prueba. Entonces, de aquellos que están doentes, enfermados, cuántos, cuál la porcentaje que este teste vai identificar de maneira correta. Por exemplo, temos 100 enfermos, vou utilizar o COVID-19 que está aí. Temos 100 enfermados com COVID-19. Então, a prova é capaz de identificar 90 de eles positivamente, seguramente. Então, estes 90, sí o sí, allá de los sintomas, tiene eh, la, la enfermedad. Entonces, los demás 10% vão dar negativo, por exemplo, e desses vamos dizer que é um falso negativo, entende? Então, temos 100 com COVID, hacemos a prova, 90 de eles positivo, pero os outros 10 também têm, pero são falsos negativos, porque o exame veio negativo. Então, há que fazer uma contraprueba para realmente confirmar se esse sí ou sí são de fato negativos, entende? Entende? Então, decimos que neste caso, 90, a sensibilidade do teste é de 90%. Então, em 90% das vezes, se vai sí ou sí acertar o diagnóstico. E a especificidade? A especificidade mide a proporção de sanos que são identificados corretamente por la prueba. Então, temos aí 100 pessoas sanas, sem, por exemplo, sem COVID-19, por exemplo. Pode ter outras enfermidades, mas estão sanos para o COVID. Atende? Então, desses 100 sanos, 90 que não tem o COVID, vai vir 90 deles sem COVID. E 10 vão dar a positivo para COVID, pero não tem a doença, a enfermidade. Então, é um falso positivo, sabe? Então, decimos neste caso que a especificidade é de 90%. Então, esses 10 que vieram positivos, há que fazer uma contraprova. Entendem? Então, quanto mais sensível e mais específico é o teste diagnóstico, melhor é para a investigação que estão fazendo. Então, a sensibilidade e especificidade estão influenciadas diretamente por la frequência relativa ou prevalência da enfermidade. Sin embargo, o número real de indivíduos que se identificam erroneamente como negativos ou positivos depende também da frequência relativa da enfermidade. Então, hablando de la química sanguínea, de aqueles marcadores e também o famoso hemograma,
Entonces, ¿qué esa química sanguínea puede nos hacer, puede nos traer de información? Primera cosa, la química sanguínea tiene una sensibilidad de 55%, especificidad del 62%, hablando principalmente del hemograma. ¿Entiende? Entonces, vamos a hacer un hemograma. Hemograma, ve cómo es baja la sensibilidad y la especificidad. Entonces, solo el hemograma tiene un poder muy bajo de nos confirmar o nos hacer pensar en otra cosa. Entonces, entiendo, es una herramienta útil desde que sea bien interpretado. Entonces, nos orienta, mas não nos confirma um padecimento específico devido à sua barra especificidade e sensibilidade. Sempre deve ser complementada com estudos adicionais como marcadores tumorais, imagenológicos, endoscópicos ou biópsia. Acá tenho o ACTH em tumores cerebrais e de la linha média que podem ligar a 80 e 70% de sensibilidade e especificidade. O ADH em tumores pulmonares, mesotelioma, timoma, linfoma de Hodgkin, tumores duodenais e cerebrais e gástricos podem ligar a 78 e 80% de sensibilidade e especificidade. Hablando de la química sanguínea, com relação a lo que utilizamos na prática, hablando de oncologia, a hemoglobina, um valor normal de 12 a 16 gramas por litro, alterações comuns em oncologia disminuído. Orientação diagnóstica, orientação ao mieloma múltiplo, se se associa a gama-globulinaemia e ou se existem bicitopenia, se asocia a leucemia. Então, teria a orientação quando tenhamos hemoglobina diminuída. O hematócrito suele ser 34 a 46%, quando está diminuído não temos uma associação tão direta com a oncologia. O VCM, normócito de enfermedades crônicas por inibição de hepcidina. CHCM 28 a 32, normocrônico e hipocrômico. Reticulócitos 1 a 2,5, precursor de eritrócitos e ineficaz. Síndrome mielodisplásica, anemia aplásica, aplasia pura de células rojas. Leucócitos 4.000 a 100.000. Quando pensamos em uma barra presença de leucócitos, então vamos a pensar em reações leucemoides, como leucemia, síndrome mielodisplásica e mieloptises. Mieloptises, não sei se se acuerda, mieloptises é a substituição de la medula óssea por células rojas, por células blancas, principalmente células malignas. Então, a medula é substituída e não é capaz mais de produzir os elementos segurados normais para manter a vida. Neutrófilos também, quando aparecem alterações, principalmente uma barra ou uma alta, uma concentração muito alta de leucócitos, podemos estar diante de uma leucemia. Linfócitos, que o valor normal vale de 1.500 a 4.000, quando se barra de 1.500 ou se supera a massa 4.000, então de estados de imunossupressão, o estado em que a imunodeficiência é o único fator. As plaquetas de 150 a 45.000 suelen estar diminuídas. Podemos pensar em leucemia aguda, que afetam de las três linhas hematológicas, o LDH ou DHL, DHL, quando temos um valor normal de 110 a 400 unidades UIS,
internacional por litro, aumentando 3 vezes o valor normal, indicando câncer a nível sanguíneo, linfoma, mieloma múltiplo, tumores germinales. Albumina 3,5 a 5,5, diminuída por consumo del tumor ou por perdas a nível renal, no caso del mieloma múltiplo. Globulinas 2,5 a 3,5, quando estão aumentadas, podemos pensar em mieloma múltiplo se se associa a hipercalcemia. O cálcio, com seus valores de 8,5 a 10,5, quando há uma hipercalcemia, mieloma múltiplo, se é associado a anemia e gama-globulinemia elevada e síndrome paraneoplásicas. Potássio, 135 a 145, esse valor normal. Quando está aumentado, há que pensar sim ou sim em síndrome neoplásica. El frotis sanguíneo, ou o famoso esfregaço, quando e que informações eles podem trazer? Hallazgos clínicos sugestivos de anemia, icterícia inexplicada, hallazgos sugestivos de drepanócitos, hallazgos sugestivos de trombocitopenia e neutropenia. Há hallazgos sugestivos de linfoma ou processos linfoproliferativos, hallazgos sugestivos de processos mieloproliferativos, sospechas de coagulação intravascular disseminada, famoso CIVD, e insuficiência renal aguda, hemorrágias, exudatos ou signos de hipervasculosidade, sospechas de enfermidade bacteriana ou parasitária, hallazgos sugestivos de câncer hematopoéticos. Então, muitas informações eles podem nos trazer. Então, quando falamos do frote sanguíneo, essa capacidade de hacermos, identificarmos algumas células presentes, pode nos trazer algumas informações interessantes. Por exemplo, o crenócito, células especulares regularmente desde a forma discoide hasta a esférica, pode nos trazer uma informação ou uma suspeita de carcinoma gástrico, um paciente pós-transfundido e uma uremia. Então, há que pensar, muitas vezes encontramos estas células anormales, esse formato anormal de las hematías, e pode nos lembrar, nos hacer pensar em outras coisas. Leptócito, célula aplanada com a HRB periférica, podem pensar em enfermidades obstrutivas hepáticas, algo obstruindo, por exemplo, o canal biliar, entre outros. Então, há uma diferença entre aspirado e biópsia de medula óssea. Então, a biópsia de medula óssea pode ser na cresta ilíaca posterior ou anterior, segundo se é o caso, maior tamanho da aguja e requer mais força para penetrar o hueso. Se tiene de hematoxilina ou eosina, permite estudar celularidade, topografia e relações estromales. Bueno, enquanto o aspirado de la medula, normalmente el del esternoma, aunque pode realizar-se na cresta ilíaca, a agulha é mais pequena, que deve introduzir-se de forma suave, se tiene com la tinción de Writing e Peirce. Permite estudar celularidade, quantidade global de las células, proporção de leucócitos, grado de maduração e recuento diferencial. Então, gente, o que temos de realidade? A biópsia é sempre melhor que o aspirado, pero em alguns casos não é possível fazer a biópsia, né? Então, a biópsia tem mais sensibilidade e especificidade, então pode ajudar-nos mais. Então, as diferenças são estas que estão descritas, e sempre que necessitamos avaliar também a matriz, o tecido também adyacente, há que fazer sí o sí uma biópsia para ajudá-los.
Com relação a um marcador, pode ser utilizado como marcador tumoral, pero é um exame que hace, né, através da sorologia, que seria a beta-2 microglobulina, forma parte de uma cadena ligeira del CMHC, classe 1, produzida por linfócitos, cataboliza e é reabsorvida, catabolizada e reabsorvida por los túbulos renales proximales em infecções com a VIH e enfermidades de Crohn, linfoma não Hodgkin, mieloma múltiplo, enfermidade de Hodgkin, leucemia mieloide crônica, uma sensibilidade de 78% e uma especificidade de 65% com maior nível de sensibilidade no urinário. Se a amostra for por la urina também. Então, dá para ser através de eletroforeses de proteínas que podem nos mostrar também esse nível de alfa-2 microglobulina. A eletroforese é muito útil para descartar patologias como a perda proteica monoclonal policlonal, monoclonais especialmente em mieloma múltiplos, linfomas malignos e a macroglobulinemia de Waldenström, policlonais como sarcoidoses, estadios primários da enfermidade de Hodgkin, leucemia mielomonocítica crônica, tem uma sensibilidade de 87 a 90% e especificidade de 75 a 89%. Então, a eletroforese de proteínas é um grande auxílio nesses diagnósticos diferenciais. Já hablamos também sobre a capacidade de los vírus de indução de los cânceres. Não vou repetir acá, bueno? Então, quando indicar a biópsia e aspirada de medula óssea? Então, pancitopenia mielodisplásica, anemia aplásica, estados mielofitísicos, hiperesplenismo, anemia megaloblástica. No caso de anemia sideroblástica refractária, aplasia pura eritrocitária, classificação em etapas de malignidade como enfermidade de Hodgkin, leucemia, linfoma não Hodgkin, carcinoma pulmonar de células pequenas ou mieloma múltiplo, trombocitopenia, avaliação de la púrpura trombocitopênica idiopática, neutropenia, enfermidades infecciosas, tireoide, tuberculose, pancitopenia, ensida e brucelose, enfermidade de almacenamento de lípidos também. Esse reporte da medula óssea nos traz informações sobre celularidade, reação mieloide, eritroide, descrição de séries hematopoéticas, quantidade de excreção de linfócitos e células plasmáticas, avaliação de fibroses, avaliação de hierro, outras células macrófagos eosinófilos cevadas, tinções especiais imunistoquímica e comentário para o diagnóstico diferencial. Com relação à celularidade, no primeiro ano de vida não há adipócitos, só 100% célula, e diminui hasta 79% hasta a primeira década, 50% a quarta década e constante a los 70. A regla restar de 90 a idade do paciente. Então, também nos traz informação de celularidade. Os marcadores tumorales, vou dar uma classe exclusiva de essa. Então, se toda aquela substância produzida por las células tumorales e por el próprio organismo em resposta ao tumor, cuja presença pode ser detectada en el suero ou em outros líquidos biológicos que refleja e permite conhecer a presença, evolução e resposta terapêutica de um tumor maligno. A biópsia
Cuando pensamos en la biopsia, tenemos que tener el conocimiento del vocábulo bios, vida, y opsien, visión. Entonces, el método se utiliza generalmente para obtener tejido de un organismo vivo con el fin de observarlo macroscópicamente y microscópicamente para establecer un diagnóstico. Sensibilidad 70 a 97%, especificidad de 95 a 100%. Entonces, por eso que siempre hablamos de la biopsia como a quien nos va a dar la respuesta definitiva. Muitas vezes pode confundir-nos. Muitas vezes esperamos algo positivo e vem negativo. Há necessidade de retestar, pero sí o sí es lo que nos va a confirmar de fato. Tipos de biopsia: ah, citologia por aspiração e agulha fina, método barato, não necessitar especial, hacen no ambulatório, por exemplo, produz pouca lesão vascular, se pode realizar aislamento celular, se torna muestra de órgãos profundos, adenomegalias em pacientes pediátricos, pacientes com diagnóstico prévio de malignidade. Então, é algo hasta sencillo, não passa de uma agujita fina, ah, de essas de, por exemplo, hasta um pouco mais gruesas que la de insulina, e hace la aspiração de este contenido, por exemplo, e se estudia estas células. Biópsia por agulha grossa ou trucut. Para obter o tejido a nível profundo, se usam biópsias estereotaxo, biópsias guiadas por tomografia, muito alta especificidade, 98%, e sensibilidade de 99%, porque muitas vezes a gente não é possível abrir. Por exemplo, o paciente tem um nódulo no pulmão, 3, sei lá, 10 milímetros, 1 centímetro. Não abrir o pulmão para sacar, e se não for nada. ¿Ven? Entonces, las biopsias por aguja gruesa, trucut, elas trazem fragmentos do tecido. Então, podemos analisar a muestra e conseguir, sí o sí, contenido necessário para definir de fato se sí o sí temos uma malignidade. Biopsia por punch, se necessita estirar a pele sentido perpendicular, permite um corte profundo de 7 milímetros, se utiliza para toma de muestra em tecido como dermites e hipodermites, hipodermis e hipodermis superficial. Então, também muito utilizado para essas lesões em la pele, retirada de lunares, esses sinais que podem ser sospechosos de também um tumor de pele, por exemplo. A biópsia incisional, se retira um fragmento de tecido sano junto com o tecido maligno, e o tumor de tecido blando, músculo, hígado, pulmão, cérebro, por la lesão é muito grande e difusa. Então, necessitamos saber também as relações do tumor com los tecidos en el envuelto. Biopsia excisional, então se retira a totalidade da lesão. Então, basicamente é um tratamento também, a depender do tipo de tumor que estejamos falando. É uma terapêutica. Tá? Se dá em lesões cutâneas, em caso de melanoma, se deve ampliar bem as margens para que não se derre nada. A biópsia endoscópica, com auxílio de instrumento endoscópico, o resultado pode ser hasta rápido e se emite um diagnóstico de positividade ou malignidade. Biópsia transoperatória por correlação não é diagnóstica, é prognóstica, se realiza durante a intervenção quirúrgica. Dictas decisões terapêuticas determinam a presença da lesão em bordes de resecção quirúrgica, particularmente em tumores benignos com tendência a recidivar e em tumores malignos que se
desea una cirugía curativa. Entonces, quando sempre hablamos de congelação, são amostras de tecido que são retiradas em el acto cirúrgico para confirmar, por exemplo, eu tenho acá a lesão e tenho acá uma amostra desse tecido que vai me confirmar que estas márgenes estão livres, que eu saquei sí ou sí o tumor e as márgenes de segurança necessárias para que esse tumor não se recidive, que este tumor não vuelva. Indicações de biópsia em processo de comportamentos malignos que podem exigir a realização imediata de um tratamento definitivo ou radical, diagnóstico de toda a normalidade tissular intraoperatória, confirmação de márgenes livres de seguridade, estadificação segundo o sistema de classificação de cada órgão e tejido. Então, por todos esses critérios, sí ou sí a biópsia está bem indicada. Temos que confirmar o comportamento da lesão, as anormalidades e as márgenes, no caso como eu falei ahorita. Biópsia estereotáxica seria um conjunto de biópsias guiadas por métodos de imagens, ecografia, ressonância magnética, tomografia, indica os espaços precisos onde se encontram as lesões mamárias ou retroperitoneales ou de órgãos sólidos. As biópsias cerebrais suelen ser estereotáxicas. Então, são biópsias que necessitam uma engenharia muito maior. Por exemplo, nas biópsias estereotáxicas que hace del crânio, há a montagem de um arco envuelto del crânio del paciente para que se extraia com perfeição, porque, fíjense, vão adentrar com uma aguja no cerebro del paciente. Então, imagínense, se algo passa mal, esse paciente quedará com déficits permanentes. Contraindicações em tecidos calcificados ou tecido ósseo. Eu digo que é uma dificuldade a mais, pero la biopsia del tecido ósseo segue por outra vertente, pero sí o sí vamos a hacer uma extração. Espécime único de tamanho muito pequeno, menor, por exemplo, que 1 centímetro. Gente, 1 centímetro praticamente é tratativo. Se há uma lesão desse tamanho, o melhor seria ser uma pequena cirurgia, ou a depender do tamanho, se a lesão tem características malignas, que se já se estirpe, porque é muito pequeno. Então, en la tomada de anticoagulantes também é uma contraindicação hacer la biopsia, tiene que parar el anticoagulante. Enfermidades linforeticulares, granulomatosas ou zonas irradiadas por tratamentos radioterápicos. El quiste ou tecido de dudosa consistência sólida. Então, se por exemplo um quiste que se rompe, pode trazer outras complicações. Errores comuns na biópsia: muestra inadequada, inapropriada, extravio del espécime, se às vezes desaparece, some, por exemplo. Error ao etiquetar, então a identificação do frasco deve ser feita imediatamente com o paciente aún em sala, para que não tenhamos problemas. Error ao fijarlo, aplastamento, cauterização ou outro dano ao espécime. Então, é muito sério. Por exemplo, é difícil muitas vezes ligar a los locales de la biopsia e se perde, se queima, por exemplo, se extravia. Então, é uma perda de tempo para o paciente, para todo o processo. Com relação a los exámenes de imágenes utilizados en el soporte, puedo citar la radiografía simple, que generalmente es el primer exame radiológico de elección. Se puede realizar en cualquier parte del cuerpo, con excepción del
del cráneo, por ejemplo, donde la práctica es muy pobre en las informaciones, no permite observar lesiones hasta 1 centímetro. Su sensibilidad para lesiones óseas llega a 89% y especificidad 84%. No abdomen y superficie va de 32 a 57% y su sensibilidad 67%. En la cavidad torácica, la especificidad 60% y la sensibilidad 75%. La ecografía o ultrasonografía económico, fácil uso, permite el diagnóstico de manera más rápida, se utiliza para todo el tipo de tumor, excepto tejido óseo, y tiene una sensibilidad de 69% y 82% su especificidad. Entonces, aquilo que hablamos, né? Hay que pensar también en otras confirmaciones para que soporten el diagnóstico. A ultrassonografia como vantagem é amplamente disponible, sirve como apoyo para la realización de biopsia percutánea, entonces muchas biopsias son guiadas con utilización de la ecografía. Es superior a la radiografía porque puede medir en milímetros y también posee el efecto Doppler. Doppler es un efecto, bueno, que nos trae informaciones sobre el flujo sanguíneo. No es un medio de contraste o otra cosa así, porque ya escuché mucho eso, que hablaron que es un método de contraste, el Doppler no es. Desventajas de la ecografía es operadora dependiente. Entonces, sí o sí, hay que depender de quién hace la ecografía. Não permite valorar com facilidade quando maior seja o panículo adiposo. Então, se o paciente é gordito, temos dificuldade na avaliação. A presença de gases também não permite uma boa avaliação e não serve para avaliar huesos e também é muito débil para o intestino. A ultrassonografia em 3D pode ser uma detecção temprana de tumores com técnica de reconstrução, examinação da próstata com maior qualidade, buscar de anomalias em colo e reto, detecção de lesões mamárias, sua sensibilidade 85%, especificidade que pode chegar a 85% também. A tomografia computadorizada, a TAC, tomografia axial computadorizada, permite uma visão mais anatômica da lesão, com projeções axiales, coronales e sagittales, podem ser simples ou com contraste. Não um método, digo, minimamente invasivo, porque se injetamos, há que funcionar o acesso, permite cortes, hoje em dia, menores que 1 milímetro logramos fazer. Então, acá temos um corte axial, ventana de partes moles, el hígado, aorta, corpo vertebral, canal medular, estômago, baço, gordura intraabdominal, bueno, e temos algumas lesões que são hipodensas, bueno, com realce periférico, lesões bem características de acometimento secundário. Bueno, sua sensibilidade 87 a 90%, então é muito boa. Então, quais as vantagens? Se logram estudos angiográficos de vasos, minimamente invasivo, fácil de realizar e os tempos de realização são muito curtos. Então, hoje em dia, tórax, abdômen, la pelvis, coisa de 3 minutos, hacemos toda a sequência, injetamos e isso. Desvantagens: quantidade de radiações, utiliza radiação ionizante, quantidade de contraste também, o contraste pode ser nefrotóxico e algumas imagens perdem antigamente mais ou menos a resolução a depender do tipo de tomógrafo, de equipo que está utilizando. Tomografia por emissão de pósitrons, que seria o famoso PET scan ou PET CT, estuda o corpo inteiro e utiliza principalmente a fluorodeoxiglicosa marcada com flúor 18 FDG para evaluar o metabolismo celular. Então,
injetamos essa falsa glicose marcada com flúor 18, então os tumores são ávidos por glicose e vão a captar mais esta glucosa. Ao fazer isso, logramos informações de localização precisa do tumor, por exemplo, como vemos acá nesta imagem, ou também nos permite dizer se o tumor está ativo ou não está ativo numa avaliação de resposta ao tratamento, sua sensibilidade de 94%, especificidade 90%. Então, é um método muito interessante. Indicados em carcinoma coloretal, bronquial, ovário, mama com algumas restrições, melanoma, tumores de testículo, carcinoma de tireoide, cabeça, coelho e orofaringe, linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, sarcomas, tumores cerebrais e carcinoma de pâncreas. A tomografia por emissão de pósitrons traz informação precisa sobre os tecidos, conhecimento do estadio tumoral, detecção de las metástases, prognóstico del paciente, monitoreo de los tratamientos oncológicos. Então, veem acá, temos uma imagem sem la fusão, veem áreas de hipercaptação ou captação anômala del flúor de oxiglicose, del FDG. Acá temos uma captação fisiológica e acá na barriga também, acá no ventrículo esquerdo. Acá, nessa fusão, temos uma área nessa região que demonstra uma hipercaptação del FDG. A ressonância magnética é interessante porque é um método que não é invasivo e não é ionizante, pero mais custoso. Bueno, é necessário um equipamento também bueno. Um equipamento hoje em dia eu recomendo sempre acima de 1,5 Tesla. Temos várias sequências que podem nos ajudar. Por exemplo, com a modernidade, temos técnicas de difusão que nos podem diferenciar um tumor sólido de um tumor que não de um tumor sólido como característica mais maligna ou um tumor que não seja sólido, pero esteja confuso em sua característica. Então, temos essas facilidades. Quais as indicações? Pacientes jovens também não é uma regra absoluta, pero sim pacientes com nefropatas com antecedente e que tem antecedente de alergia ao meio de contraste iodado de tomografia. Então, também pode ser utilizado se o paciente é alérgico a iodo, pero com relação a nefropatas, temos que ver bem como está essa situação renal desse paciente. Em estudos de tudo que envolve o hígado, não há melhor técnica que a ressonância magnética para evaluar o hígado, lesões quísticas renales, a pelvis feminina e masculina muito melhor avaliada por la ressonância, la mama também indiscutível, sistema nervoso central e periférico também a melhor coisa é a ressonância magnética. Então, nem todo a ressonância será melhor, pero muitos casos ela é muito superior a los métodos, principalmente hablando de tomografia computadorizada. Bueno, gente, un poco extensa de informaciones, pero espero que tenha sido de provecho a ustedes. Estamos hablando y muchas gracias.